Pessoal, a gente vai ver sobre o PPA de uma forma muito rápida, certo? Não tem muito mistério aí sobre esse instrumento aí de planejamento orçamentário do governo aí, tanto no âmbito federal, distrital, estadual ou até mesmo municipal. Então veja, ele está previsto lá no artigo 165 da Constituição Federal. Ele é de iniciativa, ou seja, só pode ser feito pelo Poder Executivo, ok? Então não pode o Poder Legislativo, não pode o Poder Judiciário, somente a iniciativa vai ser do Poder Executivo. Então a iniciativa para estabelecer então o PPA, LDO e LOA. PPA, Plano Plurianual. PPA, Plano Plurianual, é um plano ele é chamado de médio prazo, ok? Quanto é o médio prazo? 4 anos, ok? Ele também é chamado por alguns autores de planejamento estratégico do governo. Ainda que ele seja chamado de planejamento estratégico do governo, sabemos que planejamento estratégico a gente vai ver em administração, que planejamento estratégico ele é de longo prazo. Então, mas que nesse caso aqui específico vai ser de médio prazo, ok? O que significa? O que é o PPA? O PPA, imagina você se candidatou para ser prefeito da sua cidade aí, ok? Se candidatou aí, você tem algumas na sua campanha você fez algumas promessas aí na área de saúde, educação, segurança pública. Quando você ganhou a eleição, agora você vai ter que colocar em prática. Então você vai ter um plano. Como que é o nome do plano? Planejamento plurianual. Então você vai colocar no teu plano, que ele vai ser de 4 anos, tudo o que você pensou em fazer, certo? Então, vai ter aqui por valor global. Então ele vai ter lá um plano grande de 4 anos que você vai fazer quando? Vai fazer no primeiro ano, certo? Do seu mandato até dia 30 de agosto. E o Congresso devolve, então o Poder Executivo encaminha, o Congresso Nacional devolve até dia 22 de dezembro, ok? Encerramento da sessão legislativa. E devolve assinado aí, aprovado, ok? Então, o que mais? O que é interessante você saber aí, que cai em prova, que é muito simples, pessoal. Então ele é um plano plurianual. Ele, como você veja, você encaminhou, o Poder Executivo encaminhou até 30 de agosto, ou seja, e até lá não fez nada? Fez, ele está executando um plano plurianual de vários anos. De qual ano? De quem? Do Poder Executivo. Quem? Do chefe do Poder Executivo que já saiu do mandato. Ou seja, então, no primeiro ano do seu mandato, você governa com o PPA do prefeito ou governador ou presidente, PPA do prefeito antigo. Então, se no teu primeiro ano você vai governar com o PPA dele, e o teu PPA, você vai começar no segundo ano, como ele é de 4 anos, vai alcançar o primeiro ano do próximo mandato. Qual a ideia disso? Então o PPA traz essa ideia, uma ideia de continuidade, certo? Para ter continuidade nas políticas públicas aí, para não parar tudo, esperar o governo se organizar e aí a política pública ficar tudo parado e o povo aí tá esperando, ok? Então vem a definição do PPA, está previsto então aqui no parágrafo 1º do artigo 165 da Constituição Federal. Ele diz que a lei que instituir o PPA vai estabelecer de forma regionalizada. Então, primeira questão de prova, o CESP adora colocar de forma setorializada
de forma qualquer outra coisa aí para que não seja de regionalizado, para tentar confundir. Então não esquece, regionalizado, você vai fazer recorte, alguns recortes. Esses recortes pode ser, por exemplo, pode ser por biomas, certo? Se ele é por biomas, então não necessariamente será pelas regiões tradicionais do IBGE, que é Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Então não é essas regiões, ok? Vai fazer alguns recortes no território brasileiro que para instituir esse plano. Por exemplo, vou combater a seca lá de uma região X. Aquela região ela pode estar lá vamos supor, uma parte da região Sudeste pegando uma parte da região Nordeste, vamos dizer assim. Então ele pode pegar duas regiões, mas a ideia é que não sejam as regiões religiosamente regulamentadas ou estipuladas pelo IBGE, ok? Então pode ser outra forma de regionalização. Então isso cai em prova também, ok? Então ele vai trazer as diretrizes, vai trazer os objetivos, vai trazer as metas. Então lembrar que o PPA traz o famoso DOM, ok? Famoso DOM. Não tem o que? Prioridades. Então tem diretrizes, tem objetivos, tem metas, não tem prioridades. Quem vai ter prioridade a gente vai ver que é a LDO. O CESP gosta de colocar que a lei que institui o PPA estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos, metas ou diretrizes, objetivos e prioridades. Não, prioridades quem traz é a LDO. Não esquece isso, ok? Para a administração pública federal, a gente está falando da Constituição Federal. Então, federal para as despesas de capital. O que são as despesas de capital? São as despesas aí, de grosso modo, de investimento. Então, por exemplo, um hospital. Para eu construir um hospital, eu preciso pensar em despesa de capital. Se eu estou pensando num plano aí para a área de saúde, então vou criar aí alguns atenção básica aí à saúde, aí alguns centros, alguns postos ou os hospitais. Eu vou ter despesas de capital que vão estar incluídas no meu PPA, mas não basta estar incluída no meu PPA e não tiver aí outras delas decorrentes, que são as despesas, por exemplo, de custeio, certo? São as despesas correntes. Então as despesas de custeio, por exemplo, para pagamento de pessoal, para contratar aí limpeza, manutenção, serviço de vigilância, brigadista e assim por diante. Então não basta só despesa de capital e tem que pensar nas outras delas decorrentes, porque senão eu vou criar aí um hospital, vou construir um hospital, depois eu não vou ter médicos, por exemplo, ok? E ainda para as relativas de programas de duração continuada. Programas de duração continuada, leia-se por enquanto não sair a lei complementar, são aqueles que são superiores a 1 ano, ok? Superior a 1 ano, todo programa, todo investimento que ultrapasse 1 ano, ele deve estar incluído no PPA ou lei que autorize a sua inclusão sob pena de crime de responsabilidade. Em outras palavras, se eu começar um projeto, um investimento de um hospital, por exemplo, que ele não esteja previsto no PPA, certo? E não tem uma lei que autorize essa inclusão e esse hospital demore mais de 1 ano para ser construído, está sendo incorrido aí o crime de responsabilidade. Então, qualquer investimento que ultrapasse um exercício financeiro deve estar incluído no PPA ou lei que inclua autorize a sua inclusão, ok? Sob pena de crime então de responsabilidade. Então, o PPA é um instrumento previsto então no artigo 65 da Constituição Federal, que é destinado a organizar e
viabilizar a ação pública. Então está organizado ali as ações na área de saúde, educação, de cultura, transporte, segurança pública. Então está organizado ali, com vista a cumprir os fundamentos e objetivos da República. Por exemplo, erradicação da pobreza, certo? Um exemplo é erradicação da pobreza, vai estar lá então uma ação pública, por exemplo, com Bolsa Família, ok? Por meio dele é declarado um conjunto das políticas públicas do governo para período de 4 anos e os caminhos trilhados para viabilizar as metas ali previstas, ok? Então, esse é o nosso PPA. O que é interessante do PPA ainda? Aqui eu já falei. O PPA, o projeto do PPA terá vigência então aí para a vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente. O que significa isso? Seu mandato presidencial 2. Aqui nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O PPA, ele tem este período aqui, ó. Esse aqui é o PPA. Então, no primeiro ano do mandato é feito o PPA para ser executado a partir do segundo ano aqui. E ele vai até o final do primeiro ano no mandato subsequente. Por que isso? A ideia, como eu falei, para dar continuidade às políticas públicas aí pelo meio do PPA. Então ele será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro. Leia-se 4 meses antes, 30 de agosto, até o 30 de agosto, e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. Leia-se até dia 22 de dezembro, ok? A lei vai ter algumas coisas aí, algumas definições, cai para questões bem mais técnicas aí, para cargos mais técnicos, vai falar sobre valor global. Então cada política pública ele vai ter aí mensuração de um valor global, perfeito? Então tem que ter isso. Então vai ser uma estimativa dos recursos orçamentários necessários à consecução dos objetivos. Esses objetivos são segregados aí, ou segregando pelas esferas fiscal, seguridade social e de investimento, que são os 3, a gente vai ver lá na LOA, que eu tenho 3 orçamentos lá: orçamento fiscal da seguridade social e orçamento de investimento das empresas estatais. E aqui, quando eu estou pensando num valor de um objetivo, de uma política pública, ela perpassa um orçamento. Então ele não, às vezes não está só num, por exemplo, uma ação que tem a saúde e outras políticas, então ele vai estar no orçamento da seguridade social e também no orçamento fiscal, por exemplo, ok? Então o valor global dos programas e metas enunciados dos objetivos não constituem em limites a programação e execução das despesas expressas nas leis orçamentárias e nas leis que as modifiquem. O que ele está dizendo aqui? Que o valor global que está previsto no meu PPA, certo? Ele não constitui limites ou programações, ou seja, ele é uma estimativa, pode ter o que? Alterações, programações, execuções distintas do que está previsto no PPA. Então é uma estimativa, e o que vai estar previsto aí de forma mais correta é na LOA, perfeito? Ainda, o que é interessante, olha só, os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nessa Constituição Federal serão elaborados em consonância com o PPA. Interessante isso daqui, muitas críticas de autores aí famosos, que é o que? Plano Nacional, por exemplo, Plano Nacional da Educação, de quantos anos que ele é? 10 anos. Esse plano de 10 anos ele tem que estar compatível com os PPAs. Então veja, vai ter um PPA, PPA 2, PPA 3.
Então aqui tem 4 anos, aqui 4 anos, aqui mais 2 anos. Então veja que um plano nacional, que é de 10 anos, ele vai ter que estar compatível com o PPA, compatível com algo que nem existe ainda, tá vendo? É uma incoerência, mas está escrito na Constituição Federal aí, vai continuar desse jeito e cai em prova. Então só ficar atento com relação a isso. Beleza, meu povo? Agora é só fazer as questões que tá mamão com açúcar. Um abraço e até a próxima.